Oi, tudo bem? Deixa eu esperar todo mundo entrar. Cadê? Ai, ai. Oi, gente. Eu preciso. Hoje a gente vai fazer uma entrevista, uma live com o Soto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar ele. E aí a gente pode começar. Vamos lá. Foi? Será? Foi! Oi, Bem, tudo bem? Eu, eu te chamo de Soto mesmo? pode chamar de Soto, todo mundo chama de Soto aí, mas meu nome é Matheus, realmente. Então tá bom. Então assim, só, né, dando uma introduçãozinha, o Matheus ele fez intercâmbio voluntariado no Peru, né? E Exato. aí eu vou tá deixando ele falar melhor, porque para ser bem sincera, para mim é muito mais novo, é uma coisa bem nova assim. Eu já trabalho com intercâmbio há muito tempo. Mas voluntariado, assim, eu sei bem por cima, então eu tô super animada por essa live. Tá bom? Então, Matheus, conta aí pra gente quem é você um pouco e daí a gente vai conversando. Legal, legal. Bom, meu nome é Matheus, mas todo mundo me chama de Soto, e aí, para fazer um trocadilho ali com o meu sobrenome, eu fiz o Soto no Mundo, né? Então, aí saiu o Soto no Mundo, que eu crio conteúdo aí para viagem. Hoje, eu trabalho numa empresa de tecnologia, uma empresa de vendas online. Basicamente, trabalho com relacionamento B2B. E tenho 21 anos, né? Bom salientar. Eu sou essa cara de baby, sou baby mesmo. Tenho 21 anos. Eu fiz meu intercâmbio, então já pulando já direto ao ponto, fiz meu intercâmbio ali. Foi com 19 anos, mas a minha história de intercâmbio é um pouco diferente, porque eu falo que o meu intercâmbio começou antes do intercâmbio, né? Até os 18 anos, eu vim de uma família bem humilde, né? No interior de São Paulo, uma família humilde. A gente já chegou, meu pai, minha mãe, meus irmãos já juntamos sucata para comer, coisas assim. E para mim, a nossa realidade não era nem um pouco de fazer uma viagem internacional, muito menos eu pagar a minha viagem internacional, né? E muito menos com menos de 20 anos. Então, para mim, era totalmente fora da minha realidade fazer qualquer tipo de viagem, ainda mais intercâmbio. E aí, Uhum. as oportunidades da vida foram acontecendo, eu entrei numa organização chamada IESEC, que é pela qual eu fiz o meu intercâmbio voluntário. E aí, essa organização, eu entrei como membro na época, membro de vendas. Aí eu comecei a trabalhar. Aí virei gerente de vendas, depois virei vice-presidente de gestão de pessoas, e aí eu fui subindo ali na organização. Só que o que mais me desenvolveu ali na organização foi a visão de mundo, foi que a visão de, tipo, a pessoa, se ela realmente quiser fazer algum intercâmbio, se ela realmente quiser fazer alguma viagem, não importa a condição financeira dela, não importa o que ela seja, qual profissão ela seja, qual gênero ela é, que ela consegue fazer intercâmbio se ela realmente quiser. E aí eu vendo ali pessoas vendendo brigadeiro, fazendo o intercâmbio deles, pessoas vendendo rifa, várias coisas bem legais, e eu falei, pô, se a galera consegue, eu também consigo. Sempre fui muito determinado. E aí eu peguei assim, surgiu uma promoção lá na taxa, só para membros, e eu falei, essa é a oportunidade, vou aproveitar que a taxa já está barata e vou fechar, e depois eu vejo o que eu faço, né? Na época eu era estagiário, eu trabalhava com um salário mínimo ali, na época 954, mas já tinha minhas contas, então no final do mês sobrava ali R$ 400, estourando ali no máximo para mim. E Show. aí, Ah, desculpa, só assim, falando um pouquinho, a Exec está com a gente, né, como parceiro na Exchange Club Digital. Então, assim, se você já, né, é o que você falou, assim, eu acho que tudo na vida, na verdade, é só você focar. Não tô falando que é fácil, não tô falando, só que assim, nada é impossível. Tudo vai depender, né, de como você foca, de como você
o quanto você quer, né? O quanto você vai trabalhar para isso, né? Então, assim, é uma das formas bem interessante para ser o seu primeiro intercâmbio, talvez, porque quem começa a fazer intercâmbio, eu acho que depois você vai falar isso, que começa uma vez, quer fazer para sempre, né? Exatamente. Então, assim, para ser um primeiro passo, eu acredito que é fantástico, assim. E aí você pode continuar um pouco, que eu gosto de falar também, então eu vou te cortar de vez em quando. Tranquilo, tranquilo. Pode ficar à vontade aí para fazer as perguntas. Você que direciona aí. Mas então, eu fechei meu intercâmbio, eu paguei a taxa lá. Paguei não, eu parcelei a taxa, porque eu não tinha dinheiro para pagar na época. Eu falei, tá, legal. Nunca planejei uma viagem, nunca viajei sozinho. O que eu vou fazer agora, né? Que já fechei, tem que ir. Já firmei compromisso com a Agora ONG. já foi, né? Agora preciso botar. E aí é uma metáfora que eu sempre utilizo, que eu sempre ensino para as pessoas que querem viajar. Se você não consegue sair da etapa de planejamento, não consegue fazer uma viagem, coloca um tubarão na sua viagem. Mas por que tubarão? Antes, e aí uma expressão bem rápida, uma metáfora bem rápida. Antes, quando os japoneses iam pescar, eles precisavam de peixes frescos, né? E aí, eles tinham que ir bem no fundo do mar, bem para dentro do mar, para pescar esses peixes frescos. Só que quando eles voltavam, os peixes ou já estavam já estavam mortos, ou já não estavam mais frescos, né? E aí eles colocaram num container, numa caixa com água para que eles voltassem. E aí, mesmo assim, eles não chegavam frescos lá. E aí o que eles fizeram? Eles colocaram um tubarão de porte pequeno dentro desse aquário aí, vamos dizer assim. E basicamente, o porquê que aqueles peixes não morriam? Eles ficavam fugindo. Eles tinham um tubarão atrás dele. Então, tinha alguma coisa ali. E foi isso que aconteceu na viagem. Eu coloquei um tubarão atrás de mim ali, perseguindo. Putz, eu já paguei a taxa, já fechei. Então, com isso, foi muito mais fácil ali de eu tirar a motivação. E aí, como que eu consegui fazer um intercâmbio sem dinheiro nenhum? Eu ali fiz um planejamento ali no financeiro, preciso de tanto. Aí eu falei, putz, nem se eu receber 2 salários eu consigo. Então, eu preciso arrumar uma renda extra. E aí eu comecei sempre fui muito bom com comunicação, com vendas, então eu comecei a vender fones de ouvido, comprava no atacado e vendia vendia com preço normal, vendia amendoim, então eu fazia faculdade, fazia curso e trabalhava, agora que eu era membro da ISEC. Então eu conhecia muita gente, tinha muita gente no ciclo de amizade. Então eu sempre chegava ali e falava, oi, tudo bem? Eu sou o Matheus, quero fazer meu intercâmbio voluntário, esse fone aqui por R$ 10 para me ajudar no intercâmbio voluntário. Então eu vendia fone a rodo, sabe? E aí foi basicamente disso. Eu parei de sair, né? Parei de frequentar os barizinhos que eu sempre ia, parei de ter uma vida social ali para economizar um dinheiro. Comecei a juntar um dinheiro. E aí, com isso, fui para o intercâmbio e até tem uma história legal que eu fui de ônibus. Então, São Paulo para Cusco, que é a primeira cidade que eu parei, eu fui de ônibus. Demorou quanto tempo isso? 5 dias de viagem, 94 horas, parece. Meu Deus do céu! Gente, mas isso, tipo, é comum isso ou foi você? Tipo, só dá isso, vamos assim? Foi mais ou menos assim? Na verdade, eu queria, na verdade, essa experiência, porque se for colocar ali na balança, fica um pouquinho mais caro você ir de ônibus. Pouca coisa é mais caro você ir de ônibus, fora o desconforto. Mas, pô, quem aí do seu círculo de amizade você sabe, conhece que passou 5 dias numa viagem de ônibus? Ninguém, só eu, entendeu? Então eu falei, eu quero essa experiência para mim, quero ter essa história para contar e até escrevi um e-book sobre essa experiência. Durante os dias, eu fui escrevendo ali um diário de bordo, depois transformei ele no e-book, quem quiser tá no meu link da bio lá, mas contando basicamente como que foi essa experiência no ônibus. Então foi 5 dias que você saiu sua viagem e já começou dali literalmente, né? Exato. Lembrando, eu nunca tinha saído do estado, nunca tinha viajado sozinho, e aí a minha primeira viagem eu atravessei mais de 120 cidades ali, fui até o Acre de ônibus pelo Brasil, e aí depois entrei em Cusco. Aí temos pessoas aqui perguntando alguns casos das viagens até o Peru. Tem alguma coisa que você pode falar para todos, que né, vai saber, né? Tá tudo lá no e-book, mas vou contar... Então, um spoiler, né, vai? Um spoiler, porque daí o resto, todo mundo vai lá e vai querer saber o resto. Tem que ser a melhor, hein? Beleza. Eu vou contar tem vários, na verdade, tem vários.
Tipo, a comida na estrada horrível. Eu tive que, por exemplo, ali no ônibus é como se fosse um despache de mala. Você despachava a mala e só pegava lá em Cusco. Só que eu não Sim. sabia disso. Eu achava que, pô, se é ônibus, nas paradas eu vou poder ir ali, abrir e pegar. Só que Ah, não era assim, porque é uma viagem internacional, então não podia. E aí o que nossa! aconteceu? Eu coloquei ele na minha bolsa de costas, sei lá, 1, 2 trocas de roupa e falei, depois eu pego a toalha. E aí eu passei 5 dias com 2 trocas de roupas e me enxugando só com o papel, assim, sabe? Eu ia no banheiro Nossa e aí senhora! eu fiz 5 dias assim. Também, tipo, banho frio, banho gelado durante a estrada, teve diversos banhos gelados que eu tive que tomar. Algumas vezes eu cheguei a ficar 2 dias inteiros, assim, não, 2 dias inteiros sem sair do ônibus, porque o motorista falou, a gente tem que seguir, senão não vai dar tempo. E aí a gente ficou 2 dias, porque geralmente parava 1 a 2 vezes por dia. Meu Deus. E era cheio o ônibus? Tava cheio, sempre entrava e saía gente, tipo, passageiro sempre descia alguém em algum lugar, e depois entrava, mas a maioria era peruano já. Nossa, mas é muito interessante, né? Tipo, é uma coisa, é uma loucura total, mas é muito gostoso, que acho que você tem história até, né, pra contar. Acho que a gente consegue fazer umas 3 lives só do ônibus, né? Só com a história do ônibus, exatamente. E aí, Mas, só pra mas encerrar esse ciclo, você foi e voltou de ônibus ou não? não, eu voltei de avião daí. Ah, tá, entendi. De avião é quanto tempo que cinco deu? horas. Ah, tá. E Deu daí 5 horas. de ônibus é 5 dias. Meu Deus Exatamente. do céu. Entendi. Tá, então vamos continuar. Chegou lá já ou tem alguma coisa que você quer falar no meio? Então, meu intercâmbio, ele começava, o intercâmbio voluntário realmente começava em Lima, que é a capital do Peru, e eu decidi ir 10, 15 dias antes para conhecer Cusco, né? Então eu fui 15 dias antes ali, cheguei antes do Natal lá, na época de dezembro ali, e eu fui sem, como que se fala em Cusco, fui agendado a hospedagem. Eu não agendei a hospedagem. Eu, chegando lá, eu vejo, bem moleque, porra louca mesmo, vou fazer isso mesmo e é isso, vou lá. E aí, durante o ônibus, eu estava com um amigo meu, né, que fez essa viagem comigo. Ele também vendeu rifa para fazer essa viagem comigo. E a gente tava 1 dia, 2 dias de chegar ali do Cusco. Eu comecei a falar, putz, onde a gente vai se hospedar, né? E aí eu comecei a conversar arranhar. Falei, putz, preciso testar meu espanhol ali. Não sabia falar nada de espanhol também, vale salientar. Então eu peguei e falei, vou lá, vou conversar ali com uns peruanos, ver se eu consigo treinar meu espanhol para pelo menos eu chegar lá e não sofrer tanto. E aí conversando com um deles, ele era um peruano que estava morando no Brasil e estava voltando ali para visitar a família. Então ele falava um pouco mais o portunhol, então deu muito mais para a gente dialogar. E a gente ficou ali um dia inteiro dialogando, eu, ele, a irmã dele e o colega meu, até que no último dia eu cheguei e perguntei para ele, viu, você não conhece nenhum rosto ou algum lugar bem em conta para a gente se hospedar? Aí ele falou, ali na praça, ali, se consegue, não sei o quê, falou alguns lá, e morreu por isso. Falei, tá bom, vou chegar lá e vou procurar. Aí passou algum tempo, ele chegou e falou, viu, você não quer se hospedar na minha casa? Não. Minha mãe deixa, não sei o quê. Eu falei, interessante. Aí sim, hein? A probabilidade de eu ser sequestrado aqui é enorme, mas é legal, é interessante, é uma economia. Aí eu olhei pro meu colega e falei, você vai, Pedro? Ele falou, se você for, eu vou. Eu falei, se for, eu vou então. Então a gente foi. Então é E nóis, aí né? a gente se hospedou 15 dias de graça na casa desse virou um amigo nosso. A família dele acolheu a gente como se fossem realmente filhos deles. Então, tipo, a gente tomava café. A gente passou, pra você ter noção, Natal e Ano Novo junto. Era Ai, que basicamente a nossa gostoso. família. Em Que 15 dias gostoso. ali. Aí, assim, o pacote em si, como que era? Você foi para fazer o quê? Qual era o projeto que você foi fazer? Explica um pouquinho, assim, para o pessoal, inclusive eu, na verdade, que eu não tenho muita noção, assim, de qual é o todo, né, que era o projeto em si. Legal. A ISEC, ela conta com alguns benefícios quando você fecha intercâmbio com ela. Ela tem várias, é uma ONG, tem várias parcerias ali que consegue vários benefícios. Quando você fecha o intercâmbio voluntário, geralmente ele é de 3 a 4 semanas. Não sei se mudou agora.
Não, de 4 a 6 semanas, na verdade. Era de 4 a 6 semanas. Não sei se Uhum. mudou agora. E aí você tinha direito a... eu tinha direito na época a alimentação, uma alimentação por dia, hospedagem e reuniões sobre liderança. E um buddy, né, que a gente costumava falar. Buddy e pick-up. Que era pick-up? Pick-up é quando a pessoa vai buscar você, né? Buddy é uma pessoa ali para acompanhar você durante a sua experiência. Alimentação, dependendo do projeto, você pode ter até 3 alimentações, então você não gasta com alimentação. E hospedagem é alguma coisa básica ali que você tem quando você faz intercâmbio pela ISEC. O meu projeto foi numa ONG chamada CIMA, que era meio que um centro de reabilitação de crianças que estavam saindo das drogas. Não era tipo um lugar totalmente fechado, era realmente uma ONG aberta, era um lugar bem tranquilo de se frequentar. Porém, eram crianças que estavam ali, tinham sido abandonados pela família, tinham entrado nas drogas e aí a família levou eles para lá para eles se recuperarem, se isolarem um pouco da realidade que eles viviam. Então, eu fiz um projeto ali voltado para a educação, né? Não sei se vocês conhecem, mas tem as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, todos os projetos da ISEC, ela pauta um desses objetivos. O meu era pautado no objetivo 4, que era educação de qualidade. E aí eu precisava simplesmente acompanhar aquelas crianças no ciclo de aulas deles ali na parte da manhã, fazer acompanhamento. Eles tinham várias aulas de pintura, aulas de mecânica, aulas de educação física, e eu acompanhava ali como se fosse um auxiliar dos professores, só que ali depois meu papel começou a se tornar muito mais meio que de psicólogo de alguns dos jovens, de empoderar aqueles jovens de alguma forma. Eles começaram a ver, porque eu sempre fui moleque de periferia também, sempre cresci ali no meio da criminalidade, sempre cresci ali no meio do tráfico de drogas. Então, para mim, o que eles viviam ali também era tranquilo para mim, só que eu não parti pro lado deles. E eles começaram a gerar uma identificação comigo, porque eu falava, e eles começaram a me ensinar gírias, eu ensinava gírias brasileiras para eles, e comecei a ser mais um amigo deles do que aquele tutor, o professor ali. E comecei meio que fazer um trabalho de psicologia, assim, para incentivar eles a continuarem ali na organização, na ONG, até que eles se sintam recuperados a saírem, né? E aí tem até uma história com um menino lá, que eu não vou contar nessa live aqui, pode ser assunto para outra live, porque essa história eu realmente me emociono quando eu falo. Agora eu fiquei curiosa. E daí, então, era um projeto de 4 semanas, né? Você falou? Foram 5 semanas. Ah, tá. E aí você foi... precisa ter espanhol? Não precisava ter espanhol. Alguns intercâmbios da ISEC precisa ter língua em inglês. Voltou? Foi. Acho que sim. Alguns intercâmbios da ISEC precisa ter línguas, mas os de espanhol, se você é brasileiro, você não precisa. E aí desenrola no portunhol ali. Não é obrigatório. Ah, tá vendo? Conta história, pô. Enfim. Ele não quer longa, a história é longa. agora. A história é longa. É uma hora inteira de história. Então, e daí então você foi lá, você meio que morava lá próximo, né? É isso? E aí, e diariamente, então de segunda a sexta, você teria que ir lá ajudar, é isso? Exatamente. Eu cumpri um horário ali de segunda a sexta, eram 20 horas semanais, se eu não me engano. E eu não morava tão próximo assim da ONG. Eu morava em Miraflores e a ONG era em Siriguia. Aí era tipo 2 horas de ônibus para chegar lá. Então era 2 idas, 2 voltas. Entendi. Tá, e daí o resto do horário você tem livre? Sim, exatamente. Aí a parte da tarde, a parte da noite sempre tinha livre e os finais de semana também. Tá, e daí então, o que você fazia assim no seu horário livre? Qual era a sua atividade? Como que era? Bom, o meu intercâmbio aconteceu várias coisas, né? Tem muitos acontecimentos de intercâmbio porque eu realmente fui na loucura para lá. A princípio, quando eu estava meio que dando certo o intercâmbio, nas minhas horas vagas, eu saía com a galera que eu conhecia lá, tentava conhecer algum ponto turístico, coisas assim. Depois, começou a meio que dar errado o intercâmbio, assim, no sentido de suporte da organização. E aí, tipo, eu falei, quer saber, eu não quero mais o suporte da organização,
eles estavam enrolando muito para fazer algumas coisas, eu sou um pouco sem paciência. Então, eu cheguei e falei, não quero mais, vou assinar o contrato ali, para que eu não quero mais suporte, e aí deixa que eu me viro com uma hospedagem. E aí eu comecei a fazer voluntariado dentro do hostel. Eu fazia voluntariado na organização, na ONG, continuava com voluntariado lá, e fazia voluntariado dentro do hostel também. E aí, nas minhas horas vagas, basicamente, eu fazia esse voluntariado nesse hostel que estava falindo, na verdade. Ele faliu, e aí o cara deixou eu ficar ali junto com mais um brasileiro para cuidar durante um mês ali do hostel, para desmontar as coisas. Então, eu, na parte da manhã até a parte da tarde, ficava com as crianças, aí a parte da noite, assim, quando eu chegava, eu desmontava o hostel, desmontava a cama, desmontava o armário, ia fazendo a limpeza ali do hostel para o cara entregar a casa. E aí, basicamente, era isso. Nos finais de semana eu saía, geralmente eu tinha final de semana que eu ia para alguma cidade próxima, assim, com os amigos, mas a maioria das vezes ali, como eu morava em Miraflores, era forrado de balada lá, tem muita balada, porque tem muito turista lá, então tem muita balada top lá, muita balada legal. Entendi. E você teve algum tipo de choque cultural quando você chegou no Peru? Alguma coisa assim que te marcou muito? Nossa, demais, demais. Primeiro, a língua, né? Porque eu achava que, pô, espanhol aqui, português, uma coisa. Você acha que você sabe tudo, né? Eu acho que vai. Não, eu não achava que eu sabia tudo, mas eu achava que pelo menos eu não ia sentir tanto dificuldade. Aí eu entrei no ônibus, o motorista catou e falou um monte de coisa. Pegou e falou um monte de coisa. Entendi uma palavra que ele falou. Eu falei, legal. A viagem inteira sem entender o que o cara tá falando. Se ele tá dando alguma instrução ali urgente, eu me ferrei. Mas tudo bem. Lascou. Fiquei ali 10 dias ali em contato com a língua, já comecei a entender, já comecei a falar. Uma coisa que me chocou bastante, que eu sempre conto, foi o machismo ali dentro da sociedade ali de Cusco, né? Em Lima eu não percebi muito, mas em Cusco eu percebi muito porque eu realmente fiquei dentro da casa de uma família, né? As mulheres tinham uma cultura ali de não deixar o homem cozinhar, muito menos ele lavar algum talher, alguma coisa. E aí, eu, como venho de uma família humilde, sempre ajudava as coisas de casa. Então, elas serviam a gente com as comidas, né? E a gente pegava e ia até a cozinha, só que a cozinha ficava fechada pra gente não entrar. Então, tipo, a gente não conseguia nem entrar na cozinha. Meu amigo não conseguiu nem entrar na cozinha para lavar uma louça. E aí a gente ficava desconfortável. Tanto que chegou até um momento que a gente começou a guardar no nosso quarto alguns copos. E ele falou, não, o dia que a gente vê aquela cozinha aberta, eu vou entrar e vou lavar. Virou uma guerra. Vai ser assim. E aí a gente propôs fazer brigadeiro lá, né? Porque você sabe, o brasileiro intercâmbio só serve para fazer brigadeiro. Aí a gente foi... Todo mundo tem o leite condensado na bolsa, né? Eu levei tapioca, paçoca e leite condensado. Era a única coisa que precisava no intercâmbio. E aí eu comecei e já fui fazer brigadeiro. Porém, eu conseguia identificar nelas uma certa... Desconforto, né? Um certo desconforto. Elas não estavam entendendo o que estava acontecendo na cozinha. Tipo, 2 homens, eu e um colega meu, cozinhando alguma coisa. Elas ficavam meio perdidas, tentando ajudar a gente ao máximo, assim, até chegando a atrapalhar a gente. E isso foi um choque de cultura bem forte que marcou bastante na minha experiência. Gente, se alguém tiver dúvida, pode mandar aí que o Matheus está disponível para responder. Daí, eu tô Mas só aí falando. na ONG, assim, quando você estava meio que trabalhando, né? Você teve alguma coisa assim que você achou diferente também? Eu achei muito diferente a comida, né, que serviam na ONG, então era muita coisa apimentada, muito legume, eu sempre fui muito fresco para comer, então depois que eu voltei do meu intercâmbio, minha mãe fala que minha alimentação mudou totalmente, né, comecei a comer mais coisas. Virou adulto. Eu comecei a comer abobrinha, as coisas que eu não comia, porque lá só tinha aquilo para eu comer. Cheguei a comer carne de porquinho da Índia, não sabia que era, mas eu comi, depois falaram que era. Exatamente. E na ONG era muito engraçado que era outro espanhol. Dentro da ONG lá é outro espanhol. Então, quando eu estava ali em Miraflores, falava um espanhol ali com as pessoas, conseguia me comunicar. Chegava na ONG, por todos os jovens serem da periferia, eles falavam gírias, então gírias em espanhol. Então, não era olá, que tal?
que onda, Gabão, que passa? E, tipo, eles começavam a falar muita gíria. Então, quando eu cheguei, eu não entendi nada, não entendia nada. Tipo, eu já tava entendendo o espanhol, o espanhol formal. Quando eu cheguei, eles começaram a conversar comigo e não entendia nada que eles falavam. Então, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Aí eu perguntei pro amigo mexicano que eu fiz lá, e ele falou, isso daqui é realmente gíria. É basicamente gíria ali que eles têm. E aí, esse amigo mexicano foi me ensinando ali, como o espanhol formal, o que era cada gíria. E aí eu Mas você comecei já a sabia? aprender. Você já sabia Oi? um pouco de espanhol? Você já sabia um pouco de espanhol, né? Não? Ah, tá. Zero. Não. Eu fui. Eu aprendi, eu costumo falar que eu aprendi em 10 dias. Não, é É, impressionante, né? É o botãozinho da sobrevivência, né? Que você liga em intercâmbio, que é surreal, assim. exatamente. Você fica Ou vai dois ou anos racha. estudando, não aprende nada, não consegue falar nada. Você vai lá, fica 5 dias, você já tá fluente. É. Não, ainda mais você também é assim, eu também sou assim. A gente que gosta de falar, né? Dá uma coceira não poder falar, né? Que meu Deus do céu. É horrível você tentar comunicar alguma coisa e não conseguir. Tipo, você, putz, eu quero comer um hambúrguer. Como que eu falo isso? Como que eu comunico isso de uma forma sem fazer gesto? Porque era muito hambúrguer, hambúrguer. Como o espanhol era fácil, eles conseguiam. É muito semelhante às línguas. Algumas coisas mudam, mas as palavras eram quase todas cognatas. Sim, sim. Tá, e daí assim, para você, né? Pessoalmente, profissionalmente, o que você acha que foi a maior transformação com essa experiência? O que você acha assim que mudou em você? Eu costumo falar que são duas coisas, né? Uma é a habilidade de resolver problemas com fluidez e a outra é o network. Então, quando você está ali num país totalmente sozinho, ou você resolve seus problemas, ou você resolve seus problemas. E lá eu comecei, e lá tudo dependia de mim, porque eu estava realmente sozinho ali. Então, todas as decisões dependiam de mim, então eu me tornei muito mais independente e comecei a solucionar os problemas, exato, solucionar os problemas de uma forma muito mais rápida. Então, isso me ajudou muito na vida pessoal, quanto na vida profissional. E o que mais talvez tenha me ajudado, que eu costumo falar na minha vida profissional, é o network. Então, lá eu consegui desenvolver uma habilidade de me comunicar, de me conectar com as pessoas, mesmo não sabendo do assunto, mesmo não sabendo a língua, entendeu? Então, eu comecei a entender como fazer, como criar uma rede de contatos, sem realmente ter que falar a língua da pessoa. E aí eu comecei lá, criei muitos relacionamentos, criei muitos vínculos. Chegou teve até um caso interessante, que a gente estava num hostel, uma roda de 6 pessoas, cada uma de um país diferente. E aí eu falei, nossa, que demais, eu estou conversando com todos aqui, está sendo bem interessante. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei e comecei a trabalhar em alguns lugares e comecei a ver que a minha facilidade de conexão estava muito aguçada. Então, eu consegui criar vários pontos de conexão em conjunto com a minha habilidade de resolver os problemas, as pessoas falam, putz, esse cara é um bom profissional, mesmo eu não tendo nem um ensino técnico. E aí começou a aparecer muita oportunidade de emprego por essa habilidade em conexão e resolver problema. E hoje, basicamente, no meu trabalho, eu faço isso. Faço relacionamento B2B, né? Faço relacionamento com empresas, fecho parcerias. E, em paralelo, eu resolvo os problemas dessas parcerias. Então, hoje, o que eu faço hoje, basicamente, eu aprendi tudo no meu intercâmbio. Que gostoso. Então, é que assim, eu trabalho com intercâmbio já há mais de 10 anos, né? Então, não quero falar isso, porque você tem 21 anos, há mais de 10 anos, pega muito mal. Mas assim, eu falo assim que ir fazer um intercâmbio, aí não importa como, voluntariado, au pair, work and travel, ou de idiomas, tipo assim, sair da sua zona de conforto é uma coisa assim inexplicável, assim, como você cresce, né, pessoalmente, né? Então, assim, é uma vivência que tem que ser obrigatório para todo mundo. E, assim, a gente tenta muito passar isso na Exchange Club, né? De, assim, vem fazer parte do nosso clube, vem fazer parte da gente para você ver
o quanto isso é transformador, né, nas pessoas. E cada um vai ter, né, uma coisa assim que marcou muito, né? Eu acho que para você, né, você viu que você conseguiu amadurecer em, sei lá, um mês, né, 5 semanas, uma coisa assim que se você tivesse aqui no Brasil, se você não tivesse saído do Brasil, não sei, né, se você teria amadurecido. Acho que essa necessidade você não teria, né? Então, o idioma em si, como eu trabalho muito com intercâmbios de idioma só, muita gente pergunta, né, ai, mas e o inglês? Gente, assim, o idioma em si é o de menos. A vivência que você tem, a sensação de você estar num lugar sozinho, né? Como foi essa sensação sua? Porque você era novinho também, né? Meu primeiro intercâmbio foi com 19 também. Foi muito louco para mim. Eu lembro até hoje a sensação de estar sozinha num país, assim, sabe? Como foi? Assim? É que você foi com seu amigo, né, também, né? Menos mal. Sim, mas foi bem desafiador, porque eu sempre fui muito próximo da minha família. E eu nunca viajei sem eles. E aí eu comecei, nunca viajei, tipo, pra fora do estado e nunca viajei sem eles. E aí eu falei, aí eu me identifiquei em um país com uma cultura totalmente diferente da minha, falando uma língua totalmente diferente da minha. E eu tava ali sozinho, não podia pedir ajuda pra ninguém. Lógico, eu tinha um amigo meu ali naqueles primeiros 15 dias de viagem. Depois desses primeiros 15, que eu fiquei mais um mês e meio, era eu e eu. E aí dá um certo medo, né? No começo você fica meio travado, fala, meu Deus, como que eu faço? Como que eu vivo assim? E aí depois você começa a sentir essa sensação, né, de medo de se transformar em sensação de liberdade. Porque basicamente você não precisa dar satisfação para ninguém, você não precisa agradar ninguém, você está ali realmente sozinho. Ninguém te conhece, ninguém vai julgar você por uma coisa que você já fez. Então você começa a sentir uma liberdade a mais. Então, pô, eu tô aqui, eu posso ser quem eu sou, quem realmente eu sou, e ninguém vai ligar porque ninguém conhece o Matheus daqui para trás, ele só conhece daqui para frente. Então é daqui para frente que eu posso. Hoje, né? É muito louco, Exato. né? É muito gostoso. E também eu acho que aquela coisa assim de esse medinho, assim, eu sempre lembro, assim, teve uma vez que eu fiz em Londres intercâmbio, né? E daí eu lembro que era normal, assim, eu não sou uma pessoa que eu penso muito, assim, daí teve um dia que, tipo, eu fechei a porta e pensei assim, nossa, gente, assim, se eu sumir aqui, ninguém sabe, ninguém sente, sabe? E é muito louco, assim, de saber, nossa, eu sou responsável, eu tô aqui fazendo minhas coisas, me virando sozinha, né? Então, eu acho que essa sensação, assim, é muito gostoso, né? Ainda mais como você, né? Se é a primeira vez que você tá saindo, se é uma coisa assim totalmente nova e foi uma coisa que você teve muita vontade, né, de fazer. Então eu acho que foi muito gostoso também você ver isso que, nossa, tipo, fui capaz, consegui, né? Não foi fácil, óbvio, mas assim, é possível. Então, assim, isso é uma coisa também que a gente tenta mostrar muito, né, na Exchange Club, né? A galera, assim, não sei se a galera que está assistindo já viu, já tá lá no aplicativo, mas assim, todo Quem mundo não tá, gosta bastante. Quem não tá, pode ir para lá. Mas assim, todo mundo tenta mostrar muito, né? Como que é o dia a dia, o que tá fazendo. Assim, cada um vai ter o seu, cada um vai ter a sua. O que tá pesando mais, né, pessoalmente, né? Mas é muito gostoso essa troca que tem, né? E eu acho que depois que você voltou, não só profissionalmente, mas pessoalmente, você deve ter mudado muito, né? De sim, como outra pessoa. você se relacionava, como você pensava, né? Outra pessoa, realmente outra pessoa. Eu me conectei muito com o propósito da Exchange Club, quando o Javi me falou da proposta, da ferramenta, da plataforma. Eu falei, cara, é basicamente isso que eu penso também. Quando você volta do intercâmbio, eu assisti a live com a Rebeca, ela falou também que você quer falar para todo mundo o que aconteceu ali, você quer compartilhar com todo mundo. Tem um espaço ali para que você compartilhe e ajude outras pessoas a realizarem essa experiência. Eu acho excelente. Por quê? Porque eu costumo falar que nenhuma faculdade, nenhuma mestrado, doutorado, curso que você fizer vai te ensinar tanto quanto um intercâmbio. Então você pode ali pagar a mentoria mais cara, um curso na FGV, sei lá, em Harvard,
mas você não vai aprender as vivências, não vai aprender o quanto você aprende numa vivência de um intercâmbio. Então, essa proposta da Exchange Club eu acho genial, conecta muito com o meu propósito, porque quando eu voltei, eu falei, cara, eu não posso viver isso sozinho. Eu saí da periferia e consegui fazer minha viagem internacional. Eu não posso guardar isso para mim, eu tenho que ensinar outras pessoas. E a Exchange dá essa oportunidade de eu falar com as pessoas que realmente têm interesse ali de fazer o intercâmbio deles. Então, para mim, é genial essa ferramenta, a Exchange Club Digital. Eu já sou fã, já posto lá direto. Então, eu acho que todas as pessoas, assim como a ferramenta fala, né, todas as pessoas deveriam viver uma experiência de intercâmbio. Sim, não, total. É uma coisa assim que a gente sempre fala, né, e tenta. Se você. E a gente está querendo colocar, né, muitas coisas para ajudar, inclusive. Então, por exemplo, assim, como você. A parte financeira, eu acho, né, que todo mundo tem dificuldade, né, de assim, não é uma coisa barata, mas é uma coisa assim, que todo mundo quer muito. Então, assim, vamos aprender a focar, saber o que tem que fazer, quais tipos de opções que você tem. Então, a gente está buscando, né, esse tipo de parceria também para você estar lá e ter realmente conteúdos relevantes que façam com que você chegue mais próximo do seu sonho, né? Então, assim, por exemplo, esse é um tipo, né, o intercâmbio voluntário é um tipo mais acessível, mais interessante, que você cresce muito como pessoa, tá ajudando e tudo mais. Eu acredito assim que para ser um primeiro intercâmbio é maravilhoso, é show de bola, dá um gostinho, né? Porque assim, certeza absoluta que você já está programando outro assim que tudo passar, né? Quando eu saí daquele intercâmbio, já comecei a planejar já. Com certeza. E aí, assim, e todos os intercâmbios você vai estar aprendendo uma coisa, vai estar vivenciando uma coisa, né? E vai sempre valer a pena. Não é uma coisa assim que. Eu não conheço ninguém que foi pro intercâmbio e falou assim, nossa, foi horrível. Tipo, eu não conheço ninguém. Todo mundo que volta, volta encantado, volta querendo falar, não, a gente vai. Porque é muito gostoso, né? E a gente adora ficar falando disso, né? Se deixar, a gente só fica falando disso, né? Exato, exato. Quando eu voltei, eu parecia testemunho de Jeová falando do intercâmbio. Ficava lá. Todo Pois, já mundo, né? viu a palavra do intercâmbio voluntário hoje? Já viu a palavra do intercâmbio voluntário hoje? E aí, assim, você toma uma água assim, nossa, mas a água lá no Peru, né? Tipo, Não era nem tratada, mas era ótimo. nossa, esse sal, assim, tudo você começa a comparar, você quer contar. E eu acho que isso também é o gostoso, que lá no Exchange Club você pode, porque eu sempre comento assim para todo mundo, gente, me conta como me conta como tá sendo. Assim, todo mundo que vai ou foi quer falar sobre e ama ouvir sobre, né? Então a Exato. gente só fica pensando nisso, pesquisando nisso, então é uma coisa assim, né, bem gostosa. Deixa eu Exatamente. perguntar assim, se for falar assim, uma coisa que você mais gostou de tudo, assim, o que seria? Isso. Tem muita coisa que eu gostei. Mas talvez essa sensação de liberdade. E depois que eu aprendi a sentir essa sensação de liberdade, de, tipo, realmente ser dono, responsável pelas todas as ações que acontecem comigo, eu não fui eu mesmo. Eu comecei a me colocar a cara muito mais rápido, comecei a como que fala? Comecei realmente a me ver como um adulto, sabe? Antes ali eu era o Matheus criança, o Matheus jovem, e agora realmente minha mãe, meu pai, meus irmãos vêm pedir falar alguma coisa de mim sobre alguma coisa de responsabilidade. Eu fiquei 2 meses sozinho no Peru, não fala comigo não, deixa que sem resolver, deixa comigo, pô. E antes não era assim. Entendi. Seus pais também acharam muito diferente você depois que você voltou? Sim, demais, demais. Meus pais, tanto na parte de alimentação, que eu já falei, quanto na parte de postura, né? Meu pai, geralmente, ele fala que quando eu voltei do Peru ali, as atitudes que eu tomava começou a moldar algumas coisas dentro de casa, tipo, tornar algumas coisas dentro de casa mais flexíveis, mais abertas, mudar um pouco a mentalidade das pessoas dentro de casa. A família fez intercâmbio junto, né? Exatamente, exatamente. E até aconteceu um caso, tipo, de quando eu tava lá, começou a aparecer muita oportunidade. Tipo, oportunidade de trabalhar lá mesmo. Falei, já que tá aparecendo, eu não tenho nada fixo no Brasil,
vou ficar aqui mais 6 meses, aprender melhor a língua, estudar um pouco melhor a língua e trabalhar. Isso um pouco antes da pandemia estourar, né? E aí eu falei isso para meus pais, falei isso para minha mãe e, nossa, eles, tipo, ficaram muito sentimentais, não curtiram muito a ideia. Eu falei, putz, não é a hora de eu voltar. Quando eu voltei, na hora que eu voltei, fecharam todas as fronteiras. Nossa, não. Tudo acontece na hora certa, uma hora vai chegar, calma que já chega. E aí, assim, no Peru você conseguiu ir passear, os lugares que você foi, onde que você conseguiu ir, assim? Assim, com muito perrengue, mas fui, entendeu? Eu fui para Machu Picchu, que é uma das cidades Perrengue maravilhosas. chique, literalmente, né? Exato, exato. Fui para Laguna Mantai, que é um lago a 4.000 metros de altura, com um glacial atrás. Fui para Montanha Colorida, montanha de 7 colores. Mas foi tudo passando perrengue. Por exemplo, para o Peru, para Machu Picchu, você tem que pegar uma linha do trem, você tem que pegar um trem até Águas Calientes, de Águas Calientes você tem que pegar um ônibus até Machu Picchu. E aí, basicamente, o que eu fiz? Eu não peguei o trem, porque o trem ali custava $200 e eu tinha levado $500. Eu falei, nem ferrando que eu vou pagar $200, metade da minha viagem só nesse trem. Aí eu fui caminhando 8 quilômetros pela linha do trem, fazendo trilha. Pagando promessa. Cheguei em Águas Calientes, dormi num hostel lá, super baratinho. Outro dia acordei 3 horas da manhã e de ônibus? Não, subi de a pé. E aí, tipo, era 1 quilômetro que demorou 1 hora para subir, de tanto íngreme que é. Aí andei lá 5 horas dentro da cidade, né, com guia e tudo mais. E aí depois voltei tudo. Desci e voltei 8 quilômetros. Então, tipo, andei muito. Acho que foi o dia que eu mais andei na minha vida. Pra Laguna Mantai também, foi a mesma coisa. A gente chegou de ônibus até o pé dela, aí tinha os burrinhos para você subir, os cavalos para você subir. Era, sei lá, $10, $20, alguma coisa assim. Falei, eu não, tenho 2 pernas boas, eu vou até lá em cima. Aí catei e ia até lá em cima, até lá em cima. Pra montanha de 7 cores, eu tive que até mascar a folha de coca, porque tipo, é muito alto, o ar é muito rarefeito, assim. E aí lá é costume deles, porque a Cusco ali, quando você pousa em Cusco, eu não pousei, né? Mas quando você pousa em Cusco ali, as atendentes ali do aeroporto, elas já vêm com uma bandeja assim, com várias folhas de coca. Pra você mascar, pra você não passar pelo mal de lá, o mal de Soroshi, que fala. Entendi. Você consegue compartilhar um pouco do que você aprendeu sobre a história de Machu Picchu? Nossa, é muita coisa, porque eles foram arquitetos, né? Então, basicamente, como que eles guerreavam, como que eles lutavam? Basicamente com arquitetura. Eles nunca faziam confrontos. Eram as construções deles que protegiam eles. Então, eles faziam fortes, eles faziam muralhas, faziam várias coisas assim que protegiam eles com a arquitetura. Machu Picchu é muito interessante porque lá não era nenhum centro de proteção, ali não tinha nenhum centro de proteção. Ele era basicamente como se fosse uma cidade universitária dos Incas. Então, por que os guias falam que é uma cidade universitária? Porque nas outras cidades perdidas lá, nas outras cidades abandonadas ou povoadas pelos espanhóis, existem buracos nas montanhas ao redor que são dos túmulos que as pessoas morriam ali na cidade e colocavam lá. Machu Picchu não tem. Por quê? Porque as pessoas não morriam ali. Então elas iam lá para estudar e depois iam para os outros povos, entendeu? E aí o que aconteceu com Machu Picchu é que eles construíram uma cidade ali, basicamente universitária, para as pessoas estudarem. E lá tinha... Nossa, a arquitetura de lá é surreal. É surreal, é surreal. Tipo, eles tem um lugar lá que a água caga para a gravidade, ela começa a subir. Aí tem um lugar lá também que como posso dizer, um salão, assim, uma praça aberta. E aí, é até interessante a história dessa praça. É uma praça aberta que tinha um pilar no meio lá, de pedra, porque tudo é feito de pedra lá. E, basicamente, quando os informantes, os mensageiros precisavam passar uma mensagem para a cidade, ele corria até a cidade e falava com as pessoas. E lá em Machu Picchu, como era uma cidade grande, ele tinha um salão onde ele tinha um ponto específico que ele falava ali, e a fala dele ricocheteava nos 4 pontos. Ou seja, ele não precisava de microfone. Todo mundo se reunia naquela praça,
ele falava, todo mundo conseguia ouvir, entendeu? Tanto que e funciona até hoje. Você bate palma lá, você escuta assim, primeiro bate lá, depois bate atrás. E aí, isso, pense, há muitos anos atrás, só com pedra. E a história dessa praça é bem interessante, porque os espanhóis, eles povoaram, né, ali, tomaram ali, e aquela praça, ela tinha uma pedra no meio ali, que era um monumento, alguma coisa. E aí a rainha da Espanha, na época, depois que passou todo esse período de povoação, de colonização, a rainha, ela foi visitar uma das 7 maravilhas do mundo, Machu Picchu. Só que a rainha não queria subir até lá de ônibus, ou ela queria chegar de avião. E o que aconteceu? Eles tiraram aquela pilastra para a rainha da Espanha pousar. Ou seja, além deles povoarem, eles foram lá depois e destruíram um patrimônio histórico. Nossa Senhora! Eu sou espanhol, mas... Eu sou de descendência espanhol, mas eu sei bem como que... Entendi. E daí, assim, para as pessoas que pensam, né, tem o sonho como você teve, assim, de fazer intercâmbio, tá meio apertado, acha difícil, o que você falaria, assim, pra galera? Qual é a não tem dica? não tem desculpa de não ter dinheiro. Para mim não tem essa. Você simplesmente tem que saber quais são os custos, fazer o orçamento dos custos e montar um planejamento macro. Por exemplo, a viagem deu 5 mil, contando passagem, contando hospedagem, contando alimentação, contando os custos. Beleza. Eu não tenho esses 5 mil agora. Quando é essa viagem? Em um ano. Então eu tenho 12 meses para juntar 5 mil. Então eu pego esses 5 mil, divido por 12, entendeu? E aí eu tenho, por mês, eu tenho que juntar esse tanto. Eu recebo, para fazer essa viagem, eu recebo salário? Recebo. Então, se eu com o meu salário eu consigo suprir esse valor dividido em 12, legal. Mas não consigo. Consigo ali, faz conta que deu 500 por mês que eu preciso guardar. Então, basicamente, eu consigo ali só 300. Então, 200 eu tenho que arranjar de alguma forma. Não tem essa de, não tenho, não vou fazer. Arruma de alguma forma. Tenho certeza. Exato. Tenho certeza que se você abrir seu guarda-roupa, qualquer um, tirar as peças que você não usa há 2 meses e olhar, com certeza você vai conseguir no mínimo 500 reais ali. Entendeu? Então, você já começa ali vendendo algumas coisas que você não usa, tirando aquela energia guardada que tem ali no seu guarda-roupa, ou até mesmo vendendo o seu conhecimento, começando a prestar serviço. Então, tem alguma forma, sempre tem alguma forma. Começa a vender Avon, começa a vender cosméticos, assim, brigadeiro, fone de ouvido, começa a fazer dinheiro. E aí você consegue ali, você começa a ter uma meta. Então, a dica que eu dou é, faz um planejamento macro, fragmenta ele em micrometas, e depois vê se você precisa de uma renda extra ou se você realmente só precisa do seu salário. E quais são os próximos planos? Putz, só viajar. Brincadeira. Eu tô com um plano de começar uma vida nômade, né? Então, eu quero começar um nomadismo aqui no Brasil, a princípio, e aí depois ir para América Latina, e aí daqui alguns anos fazer ali Europa, Ásia e começar a explorar ainda mais o mundo. Mas a princípio só aqui no Brasil. Ano que vem eu quero fazer, não ter uma casa fixa, né? Então eu já trabalho online. Hoje eu estou no escritório aqui, porque eu posso vir aqui, mas se eu não quiser, eu não preciso vir. Então eu já consigo trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então ano que vem a ideia é começar realmente a trabalhar em qualquer lugar do mundo. Entendi. Legal. Aí uns próximos intercâmbios também, né? Vai estar tudo lá com a gente, lá na Exchange Club. Exatamente. mostrando, contando, né? Exatamente. Vou estar lá sempre presente ali nas news, né? Que quem não sabe aí... Você é a nossa carinha dos news. Eu tô adorando. Quem não sabe aí, o Exchange Club tem uma news todo dia. Todo dia tem um noticiário lá para te informar sobre todas as informações e esse rostinho aqui que te apresenta. A gente tá fazendo a campanha da sua caneca que você pediu outro dia, achei o máximo. Boa. Quero minha caneca. Eu tomo muito café e sempre faço o daily tomando café. Então quero a caneca da Souto Bonner, já te falando. Com certeza. Bonner fica no chinelo. Quem é o Bonner? É perto do Souto Bonner.
Em japonês, Soto é pra fora. Seu Sério? nome é que eu falo japonês, né? Aí, Soto quer dizer fora. Então, ó, tem tudo a ver seu nome. Exatamente, exatamente. Quando O eu, meu Souto, assim, é da descendência espanhola, né? aham. Então, Souto é igual Silva. Como no Ah, é? Brasil, lá na Espanha é igual Silva. Mas também tem essa parte do japonês. A galera sempre pergunta, nossa, você é japonês? Não, é que Soto é pra fora, então tem tudo a ver com você também. Deixa eu Exato. ver. Tem algumas perguntas aqui sobre comida, do que você se alimentava. Nossa, é bem interessante. Eu, a princípio, nos primeiros 15 dias ali que fiquei em Cusco, eu me alimentava basicamente nos restaurantes, porque eu não podia entrar nem na cozinha, né, por causa das mulheres de lá. As mulheres não Então, deixavam? as mulheres não deixavam eu entrar a cozinhar, eu falei, putz, preciso me alimentar. Aí eu pagava incríveis 5 soles, que davam mais ou menos ali 6, 7 reais no prato de almoço. Que ele vinha a entrada, prato de sopa, polho e papas e arroz, polho é frango, papas é batata. Então eu sempre chegava lá e pedia polho, papas e arroz. Polho, papas e arroz. E Era a vinha única a coisa que você sopa. sabia falar? Não, Foi era a uma única vez. coisa que tinha no Ah, restaurante. tá. É tão barato lá, eu ia nos mais baratos. Era tão barato que era a única coisa que tinha. E aí eu comia batata, porque batata lá no Peru, não sei se vocês sabem, mas tem mais de 5 mil tipos de batatas diferentes. Então tem batata para cozinhar, tem batata fritada, tem. Então lá batata é rodo, e frango também. E aí eu comia, nesses primeiros 15 dias, basicamente minha alimentação era frango, batata e ovo, e sopa, o que me deixou bem fortinho para fazer as trilhas. E eu não gosto de sopa, então comia sopa forçado lá, porque era a única coisa que tinha para Força da comer. raiva. Exato, com força do ódio. E depois que eu comecei a cozinhar, lá no hostel que eu morava, eu comecei a fazer macarrão e ovo. Era macarrão e ovo, minha alimentação. Macarrão e ovo, macarrão e ovo. E aí Você, parei você de sabia frango. cozinhar, né? Não. Não, então, outra coisa que é muito importante, gente. Antes de sair do Brasil, aprende pelo menos a fazer um miojo, por favor. Porque, meu Deus do céu, as pessoas entram, as pessoas chegam no outro país e assim, você não sabe nem ferver uma água. Exato, Não tem exato. nem a mamãe para perguntar, né? O primeiro dia que eu tive que cozinhar lá, eu cheguei assim e falei, tá, eu quero fazer um Tá. macarrão. Qual que é o processo que eu faço para fazer um macarrão? Aí eu peguei, coloquei o vídeo no YouTube e fui fazendo junto com o YouTube. Tanto YouTube, porque na minha época não tinha, né? Eu sempre cozinhei. E eu fui com 19 anos, né? Eu falei. E na minha época não tinha internet assim tão fácil. E eu morava numa casa bem grande. E, gente, todos os homens que chegavam, tipo assim, você sabe fazer alguma coisa? Não, tipo, sério, então vamos lá. A gente ensinava todo mundo, pelo menos fazer um macarrão. Então, gente, Não, vai aprender a fazer pelo menos alguma coisa antes de sair. Acho que mais importante do que o inglês. Aprende a fazer um macarrão, arroz. exato. Tem que fazer um miojo ali é muito mais importante do que a língua, porque a língua ali você aprende, mas A cozinhar é um você pouco mais aprende. complicado. Exato. E daí, tipo, para aprender a fazer arroz, né? Tipo, gente do céu. O fato Ai, curioso da alimentação lá é que, tipo, tinha feijão lá, mas o feijão não é igual ao feijão daqui, era um outro tipo de grão lá que eles chamavam de feijão. E aí o que aconteceu? Ó, os benzinhos pelo mundo entrando aí na live. Conheci eles lá no Peru também. Eu trabalhei como bartender no hostel e eles me ajudaram lá a aprender a fazer, me ensinaram a fazer os drinks lá para eu trabalhar ali no hostel. Saudades deles. Mas enfim, o que eu tava falando? Esqueci. Perdi o foco. da comida. Ah, da comida. Mas o que eu tava falando da comida? Você estava falando da comida que quando você chegou de fazer alguma coisa da comida. Eu esqueci também. Eu estava prestando atenção no Benzinhos pelo Mundo. Enfim, vou postar sobre essa comida quando eu lembrar lá no clube. Entrem lá no clube, que vai ter um post meu lá sobre isso que eu ia falar. Lembrando do que a gente falou, né? E tinha Exatamente. alguma coisa. Tinha alguma coisa assim que você gostou muito? Típica de lá? Ah, Fora do feijão. prato? Tava falando do feijão. Tava falando do Ah, feijão. tá. Entraram na hora. O feijão
tinha um grão lá que era aleatório, não era um feijão específico, então eu gosto muito de comer feijão. Então minha alimentação tem que ter arroz, feijão e carne. Tem que ter esses três, senão eu não me sinto alimentado. E aí eu fiquei 2 meses lá e basicamente eu comi 3 vezes feijão, e não era o feijão daqui. Quando eu voltei, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, faz um virado de feijão, quero comer só feijão daqui pra frente. E aí eu fiquei lá uma semana comendo feijão, porque não tem lá no Peru. É engraçado também que lá, por exemplo, açaí e guaraná. Eu fui num restaurante brasileiro lá, o açaí, caríssimo, caríssimo. E o guaraná, caríssimo também, porque são comidas importadas. Eu sei. A gente é aqui assim. A gente tá aqui assim na mesa. Paçoca, mó dó de comprar paçoca, porque acaba num segundo e a gente adora. Exato. Exatamente. Quem tá fora, né? Os benzinhos pelo mundo também tava fora, sabe? Feijão brasileiro, a gente também. Eu moro em Malta, né? Aí aqui também. Ai, e uma saudade da comida, de algumas coisinhas, pão de queijo, coxinha. Nossa. Mas então tá bom. Eu acho que vamos só fechar com a última aqui, que tinha uma boa de que o que marcou a sua experiência. Alguma coisa assim que marcou mais. Tem 5 minutos pra você falar. Beleza. Eu acho que o que mais marcou minha experiência foi realmente a experiência dentro da ONG, né? De presenciar ali realidades totalmente diferentes da minha, que ao mesmo tempo eram bem semelhantes, né? Então eu comecei o sentimento de empatia começou a surgir muito mais forte dentro de mim, porque aquelas crianças, elas não dependiam de mim, só que eu via que elas tinham um potencial bastante e só precisavam de um empurrãozinho, sabe? E aí foi uma experiência muito marcante, onde eu acompanhei ele durante 1 mês e meio, a experiência de um menino, que é esse menino que eu falei que eu não vou contar a história hoje, mas eu acompanhei desde quando ele entrou, até quando ele decidiu fugir, até quando ele fugiu, voltou, e quando eu quando eu fui embora, ele já estava lá, já estava com amigos, e estava tipo, não, vou ficar aqui por conta da sua causa. Então, basicamente, o que mais me marcou foi realmente a experiência com as crianças lá na ONG, porque não importa de onde você vinha, o que você fazia, o que você era. Você estava lá, eles abraçavam você de uma forma assim, e eles te cobravam. Então, por que você chegou atrasado ontem? Por que você não, por que você chegou atrasado hoje? Por que você não veio ontem? Tal. E cobravam, sabe? Porque eles gostam muito da nossa presença. Então, eu acho que o que mais me marcou foi realmente a experiência de voluntariado. E eu recomendo muito, muito, muito a experiência de voluntariado, que além de você ajudar ali uma sociedade, ajudar ali um público focado, tem vários projetos. Tem projetos voluntários para animais, quem gosta mais de animais, tem, enfim, N possibilidades aí. E é um custo realmente muito barato pelo intercâmbio da ISEC. Entendi. Legal. Então tá, adorei a conversa, adorei nosso papo, foi muito interessante. Eu não conhecia mesmo o intercâmbio voluntariado. Achei bem legal, assim, é bem diferente, né? Exatamente. E aí, obrigada pelo seu tempinho. E quem quiser falar mais com o Soto, ele vai estar lá no nosso app. Eu também estou lá. Entra lá, gente, para fazer parte do nosso clube e consumir cada vez mais esse tipo de informação, que eu acho que é o que faz a gente se sentir realizado, né? Muito gostoso. Exatamente. Queria só completar aqui, convidando a galera do clube, porque não tem, você pode pesquisar, em lugar nenhum do Google, conteúdos da internet, sim, conteúdos sobre um destino que você quer ir, tão valiosos quanto daquela pessoa que já foi, entendeu? Então, eu quero ir para Malta. Eu posso pesquisar o máximo que eu quiser no Google, no YouTube sobre Malta, mas se eu chegar e conversar com você que está aí, você vai saber passar muito melhor todas as vivências, todas as dicas necessárias ali para eu ter uma boa experiência. E basicamente o Activate Club é isso. Pessoas que já passaram por um lugar que você aí quer passar e que estão ali compartilhando o conteúdo que só vai ter ali, entendeu? Então eu acho que
a ideia da rede social é excelente, do clube é excelente. Então, se você ainda não faz parte do Exchange Club, participe. Eu tô lá, a Mayumi tá lá, e a gente tá lá para fazer todo mundo viajar mais, porque todo mundo precisa ter uma experiência de intercâmbio. Com certeza. Amei, amei. Obrigadão, viu, Matheus? Até mais, gostei muito. Também, brigadão. E Boa até a viagem para todo próxima mundo live aí. comigo. E até lá dentro do aplicativo para a gente ir se falando, tá bom? Tá bom, até mais. Tchau. Tchau.